Olá, pessoal! Vocês sabiam que o Sol é a única estrela do nosso sistema solar? É sim. Um dos nossos planetas, Marte, ele fica a uma distância média de 57.910.000 quilômetros. Sabiam disso? Não? E aí, quando o nosso número ele tem muitas ordens, nós podemos escrevê-lo de outra maneira, nós podemos arredondá-lo. Então, aí nós podemos arredondar para 58 milhões, não é verdade? Mas, na matemática, a gente tem outras maneiras de escrever a mesma coisa. Então, nós também podemos escrever esse número como 58 vezes 1 milhão. E aí, a nossa curiosidade de hoje. Podemos também escrever esse número como 58 vezes 10 elevado a 6. Você sabe o que é isso? Não? E você quer conhecer? Então vamos lá à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Miriam e vamos ao nosso vídeo. Então olha só, a Mariana, ela quer enviar os convites de sua festa. Imagina o seguinte, que a Mariana, ela vai enviar o seu convite para 3 pessoas, tá bom? 3. Então ela envia aí. Cada pessoa que recebe vai enviar para mais 3 pessoas. E cada pessoa que recebe envia para mais 3 e assim sucessivamente. O que vai acontecer? Vamos anotar os nossos dados, tá bom? Então aí, ó, na primeira etapa foram enviados 3 convites. Na segunda etapa foram enviados 9 convites. Então 9 pessoas receberam esse convite. Na terceira etapa, a gente vai ter um total de 27 pessoas. Agora a minha pergunta. Teria como nós escrevermos essa quantidade de convites enviadas em bases de 3, né? Tem como escrever o 9 com o número 3 fazendo alguma operação? Tem, né? Se a gente fizer 3 mais 3 mais 3. Mas vamos nos atentar à multiplicação. Tem como? Vamos ver? Então aí, na primeira etapa, só 3, né? Na segunda etapa, o 9 pode ser escrito como 3 vezes 3. E na terceira etapa, o 27 pode ser escrito como 3 vezes 3 vezes 3. Não é verdade? Então, olha só. Essa nossa multiplicação de um mesmo fator várias vezes, ela recebe um nome. Ela recebe o nome de potenciação. Ela é uma das nossas operações matemáticas. Então, o que acontece? Dentro das nossas operações, nós temos elementos, não é verdade? Por exemplo, na divisão, nós temos o quociente, o divisor, o dividendo, o resto, não é verdade? Aqui, nós também teremos alguns elementos. Então, olha só. O número que ficar aqui embaixo, o grande, ele é chamado de base. O número pequenininho que ficar lá em cima, ele é o que nós chamamos de expoente. E aí o nosso resultado é o que nós chamamos de potência. Tá, professora, mas e aí? O que é essa base? O que é esse expoente ele quer me falar? A base, você vai olhar e você vai dizer assim, você vai se repetir. A base ela é o número que se repete. E o expoente, ele é o número que indica quantas vezes a base vai se repetir, né? E aí, vamos partir desse exemplo. A gente tem uma base de 3, e aí o 3 ele vai se repetir quantas vezes? Olha para o expoente é 2. Então, a base ela se repete 2 vezes, ficando 3 vezes 3. Por isso que é igual a 9, não é verdade? E aí, até aqui, tá tudo certo? Sim? Então, vamos continuar. Como que nós lemos essa operação? Então, nós temos aí 4 elevado à oitava potência ou oitava potência de 4. O 4, que é a nossa base, ele está se repetindo quantas vezes? 8 vezes, porque quem diz isso para a gente é o nosso expoente. 2 elevado à quinta potência ou quinta potência de 2. O 2, que é a base, se repetindo 5 vezes. 9 elevado à quarta potência ou quarta potência de 9. Então, 9 aí se repetindo 4 vezes. Mas nós temos alguns números, algumas potenciações que têm leituras especiais. Então, quando nós avistarmos um 2 no expoente ou um 3 no expoente, a gente vai ler ele de uma maneira muito especial. Como, professora?
Quando for um 2, vai ler quadrado. E quando for 3, vai ler cubo, tá bom? Então, nós temos aí, ó, 3 ao quadrado ou quadrado de 3. 5 ao cubo ou cubo de 5. Mas por que a gente lê dessa maneira? Então, vamos analisar a seguinte figura. Na malha quadriculada, nós temos aí alguns quadrados, não é? Então, olha a palavra, quadrado. Na primeira figura, o nosso verdinho, a gente tem aí um quadrado de lado 1. Então, se nós pegarmos a altura dele, que é apenas uma unidade, e multiplicarmos pela base dele, que é apenas 1, a gente vai ter 1 ao quadrado, né? A multiplicação de 1 por 1, igual a 1. Na nossa segunda figura, o vermelhinho, a gente tem um quadrado de lado 2. Então, ele tem 2 de base e 2 de altura, não é? Então, a gente tem 2 ao quadrado. Por quê? Porque a gente consegue fazer uma multiplicação para totalizar quantos quadradinhos tem a nossa figura. 2 de altura vezes 2 de base. E aí, na nossa terceira figura, a gente vai ter o quê? 3 ao quadrado, porque a gente tem um quadrado de lado 3. 3 de altura e 3 de base. Então, vai ficar 3 vezes 3 igual a 9, não é? E por que cubo? Então, a nossa memória já assimila ao nosso cubo, né? Ao nosso sólido. E aí, o que nós sabemos de um cubo? Que ele é tridimensional, ele tem 3 dimensões, né? E aí, o que acontece? A gente vai observar da mesma maneira do quadrado, quanto que ele está ocupando. Então, aí, esse nosso primeiro, ele está ocupando uma unidade e uma unidade. Então, a gente tem 1 ao cubo. 1 vezes 1 vezes 1 igual a 1. Na segunda figura, nós temos aí ele ocupando 2, né? Em todas as suas dimensões. Então, a gente tem um 2 ao cubo. 2 vezes 2 vezes 2, 8. E na terceira, nós temos ele ocupando aí 3, né? Então, vai ser 3 ao cubo. 3 vezes 3 vezes 3 igual a 27. Tudo bem? Então, olha só. Tem algumas regrinhas que a gente vai conhecer. As potenciações com 0 e 1. O que acontece? Imagine que nós temos aí a seguinte situação. 2 na quinta igual a 32. 2 na quarta, 16. 2 na terceira, 8. 2 ao quadrado, 4. 2 elevado a 1 é igual a 2 e 2 elevado a 0 é igual a 1. Mas como assim, professora? 2 elevado a 0 é igual a 1. A minha base, que é o 2, vai se repetir 0 vezes. Vamos analisar da seguinte maneira. Pega os nossos resultados aí, ó. Será que eles têm alguma coisa em comum? Será que o 16 é alguma coisa do 32 ou o 32 é alguma coisa do 16? Então, nota que os nossos resultados, eles estão sendo divididos por 2. 32 dividido para 2, 16, né? Metade. Metade de 16, 8. Metade de 8, 4. Metade de 4, 2. E metade de 2, 1. Então, por essa ideia de divisibilidade, nós chegamos a uma seguinte regra. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Aqui, ó, 2 elevado a 1 é igual a 2. Se fosse 3 elevado a 1, era igual a 3. E todo número com base diferente de 0, ou seja, esse nosso valor aqui, ó, não pode ser 0, mas que ele seja elevado a 0, o seu resultado vai ser 1. Então, duas regrinhas aí pra gente lembrar, tá bom? E aí, a gente também tem as nossas potenciações com base 10, que é muito fácil. 10 elevado a 0, a gente acabou de falar, todo número com base diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1. 10 elevado a 1 igual a 10. É o 10 repetindo apenas uma vez, né? Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. 10 elevado a 2, o que vai acontecer? 10 vezes 10, 100. E 10 ao cubo, 10 vezes 10 vezes 10, 1000. Tem alguma outra forma, professora, da gente imaginar isso? Tem sim. Vamos imaginar aqui, ó, no 10 elevado a 1, a seguinte situação. Quando a gente tiver uma potenciação com base 10, você repete o 1 aqui no resultado
e acrescenta zeros, quantas vezes a gente tem lá no expoente? A gente tem só um aqui, né? Então, só um zero. Olha aqui, 10 ao quadrado. Repete o 1 e acrescenta a quantidade de zeros do expoente. 2, então, 2 zeros. 10 ao cubo. Repete o 1. Quantos zeros? 3. Olha lá no nosso primeiro exemplo. 10 elevado a zero. Repete 1 e quantos zeros? 0. Nenhum. É isso mesmo, muito fácil, não é? Então, é isso aí, galera. Muito obrigada. Um beijo e até mais!